Não é a glicose o seu problema. O seu problema são os picos de glicose. E se você quer entender mais como funciona a glicose no seu organismo e como diminuir a glicose no seu organismo, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar melhor. Meu nome é Catarina, eu sou estudante da área de nutrição e pesquisadora, e no vídeo de hoje eu quero responder essa pergunta aqui que é muito comum nas trends: como diminuir a glicose no sangue? Quando você ingere um alimento, dependendo da composição desse alimento, a sua chance de ter um pico de glicose se acentua mais. Por exemplo, quando você come um pão sem nenhum tipo de proteína, isso faz com que a sua glicose suba rápido demais. Quando a gente olha nessa tabela aqui, a gente percebe que dos 3 macronutrientes que nós precisamos na nossa ingestão diária, o carboidrato é o mais rico em glicose no comparativo com os três. Um carboidrato simples vai fazer com que o seu nível de glicose suba rápido demais no seu organismo, enquanto um carboidrato complexo, como com fibras integrais e aliado a uma proteína, um típico exemplo, um pão integral com ovo, vai fazer com que esse pico seja muito mais difícil de ser alcançado, mantendo um nível de glicose mais equilibrado no seu sangue. Mas, Catarina, por que é tão problemático ter um único de glicose no sangue? Eu vou te explicar por quê. Quando você ingere algo rico demais em glicose, como por exemplo um chocolate, uma pizza, um pão, você faz com que a demanda de um hormônio chamado insulina seja muito mais alta. E qual é o problema da insulina? O problema da insulina é que ela é um tipo de opositora ao glucagon. E o que é o glucagon? O glucagon é um hormônio responsável pela homeostase. Não é só isso, pelo equilíbrio da glicose no seu sangue. Como se dá isso? Ele evita que você dê, por exemplo, uma baixa acentuada de glicose. Ele retira a glicose de outras partes do seu corpo, por exemplo, da temida pochete. O glucagon e a são um hormônio opositor. Quando você tem produção de insulina, você não tem de glucagon. E quando você tem produção de glucagon, você não tem a produção de insulina. Mas o glucagon tem uma importância que vai muito além do equilíbrio da homeostase da glicose no corpo. Ele é muito importante para você que quer emagrecer, para você que quer controlar sua diabetes, ou para você que é pré-diabético e não quer se tornar um diabético. O problema maior é quando você tem tanta glicose no seu organismo, você produz tanta insulina, que você já não dá mais espaço para o glucagon atuar. Porque você está sempre colocando glicose no seu organismo e fazendo com que haja o tempo inteiro liberação de insulina no seu corpo, gerando a tão temida resistência à insulina. E o que é resistência à insulina? Resistência à insulina é quando você libera tanta insulina por um consumo constante de glicose, ela fica uma espécie de insensível à insulina. A insulina bate a porta dela e ela já não mais permite a entrada. Mas o que faz com que a sensibilidade à insulina volte à minha célula? Aqui eu vou te falar algumas estratégias que faz com que você não dê pico de glicose, que a sua sensibilidade à insulina melhore e que você diminua ali as suas gordurinhas, o seu sobrepeso, se alimentando melhor. Não, isso não é, olha, eu vou emagrecer muito apenas cuidando da minha alimentação. Também é um fator, mas existem outras estratégias aliadas a uma boa alimentação que vão melhorar a sua sensibilidade à insulina, melhorar a sua circunferência abdominal, diminuir a sua resistência à insulina e melhorar, por exemplo, a sua qualidade de vida, se você é diabético, pré-diabético ou se você quer apenas emagrecer e não se tornar um diabético. Primeira estratégia, observe bem o tipo de carboidrato que você está utilizando. Um carboidrato complexo, ele demora muito mais tempo a ser digerido no seu organismo, fazendo que o pico de insulina, o pico de glicose não ocorra. E qual é o tipo de carboidrato complexo? Os integrais, por exemplo, eles utilizam fibra. E a fibra, ela é uma estratégia maravilhosa para poder diminuir esse tempo de absorção e melhorar, por exemplo, o controle da sua glicose no seu sangue. A fibra, tanto a solúvel quanto a insolúvel, chia e outros tipos de fibra, faz com que essa digestão se torne mais lenta. E o benefício disso? Você não tem o pico de glicose. Uma outra estratégia muito boa é quando você, por exemplo, insere a proteína junto com o carboidrato. Por exemplo, um pão integral com ovo, um frango desfiado com um pão de forma. Ela faz com que essa digestão se torne também mais lenta, não gerando o pico de glicose. Uma outra sugestão maravilhosa é que você se hidrate muito mais, já que consumir no mínimo 2 litros de água é o mínimo recomendado. Lembrando que pode aumentar de acordo com o seu peso corporal. Você faz com que a sua digestão também melhore e seja muito mais funcional. Isso vai gerar, então, um tempo de melhora na sua digestão. Escolher alimentos com índice glicêmico baixo, o que é índice glicêmico? Que tem pouco açúcar, vai fazer também com que você não atinja esse pico de glicose. Comer, por exemplo, frutas com pouco açúcar, alimentos que têm menos açúcar, vai fazer com que você não tenha o pico de Algumas estratégias, como ingestão de chás e sucos, também são maravilhosas para as refeições. Por exemplo, sucos com frutas com baixo índice glicêmico ajudam muito, como por exemplo, essa junção aqui de limão com gengibre faz com que você também melhore a sua digestão e não tenha tantos picos de glicose. Outro exemplo importante também é o chá de canela. A canela melhora o metabolismo da glicose. A canela melhora o trabalho da insulina no metabolismo da glicose. E o famoso vinagre de maçã, ele ajuda? Ajuda sim.
O ácido acético que o vinagre de maçã contém, ele faz com que essa enzima rápida do carboidrato seja bloqueada, fazendo com que essa digestão se torne muito mais lenta. Mas atenção, o vinagre de maçã não é um remédio, ele é para ser consumido com moderação e ele sozinho não vai fazer com que você emagreça, não tenha diabetes ou diminua a glicose no sangue. Ele é uma ferramenta importante dessa estratégia. O exercício físico é uma estratégia maravilhosa, já que ele faz com que a sensibilidade à insulina aumente e diminua a glicose no seu sangue. Por isso, uma estratégia muito importante é que quando você acaba de fazer uma refeição, você se levante, caminhe um pouquinho, ou que você todos os dias pratique no mínimo meia hora de exercício físico, tanto resistido, que é aquele com peso, como por exemplo a musculação, quanto os que melhoram a sua atividade cardiovascular, como por exemplo caminhadas, corridas e ciclismo. Não deixe de praticar atividade. Isso melhora a sua sensibilidade à insulina. Por fim, e não mais importante, a desnutrição faz com que você tenha uma piora no metabolismo da sua glicose, da sua açúcar. Por exemplo, quando você não tem minerais importantes no seu organismo disponíveis, você não faz esse metabolismo fluir tão bem. Como, por exemplo, deficiência de magnésio, zinco e cromo, que são minerais importantíssimos, faz com que você não metabolize bem essa glicose. Isso, procurar um profissional da área de saúde, como um nutricionista ou um médico dessa área, faz com que você perceba, de acordo com os seus exames, se há alguma desnutrição ou insuficiência de minerais no seu organismo. Por fim, muito obrigada por ter assistido esse vídeo e para você que chegou até aqui, eu vou deixar uma dica de receitas de sucos com baixo índice glicêmico para você utilizar no seu dia a dia, além de outras dicas aqui embaixo, já que você me acompanhou até aqui. Agora eu quero te fazer um pedido especial. Se esse vídeo foi útil para você, em algum aspecto da sua vida, te ajudou a tirar as suas dúvidas e te ajudou daqui para frente a conscientizar uma educação nutritiva na sua rotina, compartilha com um familiar seu, com um amigo que precise aprender um pouco mais sobre estratégias de equilíbrio da glicose no sangue, diminuir a sua questão com o diabetes, ou um pré-diabético que precisa evitar a situação de diabetes, ou uma pessoa que precisa emagrecer. Obrigada por assistir esse vídeo e até a próxima vez.